O que for necessário eu falo. Tá bom. Vamos lá. Professor, a gente Oi. vai ver conjunto de domínio, contradomínio, imagem da função ou máximos e mínimos? Eu não sabia que isso ia cair na tua prova. Mas se tu Não? quiser, a gente vê. Não, ninguém me falou nada. Minha mãe não te mandou? Bem, pode ter mandado, mas é que dos slides que ela mandou aqui, eu posso não ter aberto tudo, né? Vamos ver aqui, tem lição de casa 1 e 2. Vamos ver, lição de casa 1 e 2 aqui. Ah, não é que tem uns negócios aqui mesmo. Tá bom, vamos ver esses exercícios então, antes de ver o negócio de semelhança de triângulos, já que é um negócio que a gente não viu absolutamente nada ainda, né? Já que você falou de domínio e imagem, vamos ver a lição de domínio e imagem aqui. É que nos assuntos da prova não está escrito isso, né? Aqui está escrito função de segundo grau, gráfico da função, sinais da função, conjunto. Ah, conjunto domínio, contradomínio, imagem da função de segundo grau, né? Então não é para todas as funções, é só para a função de segundo grau. Perfeito, melhor ainda. Se Ah, fosse sim. para todas as funções, você teria um problemão agora para resolver. Tá bom, aqui tem um problema. Mas antes de começar esse problema, surge a pergunta: você sabe o que é o domínio ou a imagem de uma função? Mais ou menos, professor. Tá Não. bom. Então eu vou te resumir da forma mais boba possível e tu nunca mais vai esquecer. Tá bom, professor. Domínio são os valores que eu posso jogar na função. Ou seja, os valores possíveis de x. Então, isso é domínio. Domínio são os valores que eu posso jogar no x. Só isso. Sacou? Tem função que não permite que eu jogue qualquer coisa no x. Né? Porque você pode estar pensando, mas pode jogar qualquer valor na função que eu quiser sempre. Não, é errado. Por exemplo, nessa função aqui, por exemplo, x mais 2. Realmente, você pode jogar qualquer número que tu quiser aqui no x, qualquer um. Pode jogar desde os números negativos, os zeros, os positivos. Não existe nenhum número que você não possa jogar aqui. Tá bom? Tá bom. Agora, nessa função aqui, 2 dividido por x, você não pode jogar qualquer número. Você tem ideia de qual número você não pode jogar aí nessa função? No x, você não pode colocar no x? Não. O zero, né? A gente não pode dividir por zero, certo? Ah, só zero, né, professor? Só o zero, exatamente. Ah, tá bom. Isso. Então, por exemplo, outra função que tu não pode jogar qualquer coisa é a raiz de x, né? Porque a raiz, a professora já falou para você algumas vezes, não pode valor negativo, certo? Certo. Certíssimo. Então é isto. Então é isto. Sendo assim, podemos continuar. Sim. Já defini o que é domínio, os valores que eu posso jogar. Agora, vamos definir o que é imagem. Imagem. Tem domínio e tem imagem, né? Como você mesma falou. Imagem são os valores que eu posso, veja, que agora não é mais posso jogar, eu posso receber. Um atacante que joga, tem um goleiro que recebe. Então, a imagem é tipo goleiro, é o que eu posso receber. Receber de Y. Então, em outras palavras, os valores de Y, os valores que você pode ter de Y, são a sua imagem. Agora eu posso até ser mais enfático e colocar aqui, ó, contradomínio e imagem são isso. Tá bom? Em alguns casos muito específicos que o contradomínio e a imagem não são iguais. Então é Ah, muito provável que isso nem caia como uma possibilidade de questão na prova, tá? tá bom. Agora, qual que é a diferença de contradomínio e imagem? Isso já é um pouco mais difícil de entender. O que tu tens que ver é o seguinte, minha querida. Tá vendo que essa função aqui ela representa uma coisa sobre dinheiro ou qualquer coisa do gênero aqui? Não sei, carro, quantidade de coisas, Sim, por certo? causa do gráfico. Exato. O contradomínio está associado com os valores que você tem na prática. Na verdade, a imagem são os valores que você tem na prática nesse problema. Porque, querendo ou não, é difícil explicar isso para quem está começando. Mas essa função aqui,
ela é uma função da matemática que para ela tanto faz do que tu tá falando. Se é carro importado, se é dinheiro, se é tempo, se é velocidade. Não faz diferença nenhuma do que ela tá falando. Ela existe por si só, tá bom? Sim, entendi, Tá bom. professor. Então essa função por si só, ela pode ir para um determinado número, pode ir para outro, negativo, positivo, etc. Mas quando a gente está falando de alguma coisa real, determinados valores às vezes não podem. Por exemplo, se você está falando que essa equação aqui tem a ver com dias, né, como é o caso aqui, por exemplo, não existe dia negativo, né? Sim, professor. Não Tu existe nunca vai ver um dia. dia menos 10, menos 7, não é mesmo? Sim, É isso aí. Então, o contradomínio, ele não leva em conta isso. O contradomínio leva em conta apenas a função. Agora, a imagem, ela leva em conta aquilo que tem sentido com o que a função trata. Então, se a função está tratando de unidades aqui, eu acredito também que não existam unidades negativas. Por isso que essa função, apesar de naturalmente, né, pela natureza dela, ela é uma parábola, né? Ela pode descer para cá e descer para cá. O fato dela tratar de unidades de alguma coisa aqui e não existir unidade negativa me faz essa função terminar aqui, tá bom? tá bom, professor. Legal, porque o y é o valor de unidadezinhas. Então aqui você tem 150 e aqui você tem 0 e você não tem unidades negativas. Eu nunca tive, por exemplo, uma quantidade negativa de garrafa na minha casa, né? Sim. Então coisas são só positivas. Portanto, eu vou até colocar a única distinção explicando isso que eu acabei de falar. Nota: contradomínio e imagem quase sempre são iguais. Porém, quando o problema trata de algo real, normalmente tem a imagem reduzida àquilo, aquilo com crase, ao que se trata o problema. Por exemplo, problema ao lado, apesar da imagem, do contradomínio, ir até o menos infinito, o seu domínio, a sua imagem, vai apenas até o zero. Pois não existem unidades negativas. Eu não sei do que se trata exatamente as unidades que ele está falando ali. Eu não li bem o problema, mas eu acho que tem a ver com dinheiro ou qualquer coisa do gênero. De toda forma, né? É o que há. É o que há. Então eu escrevi um pequeno texto aqui para distinguir, que às vezes é assim mesmo, né? Fazer o quê? A Uhum. teoria não é nem sempre muito simpática. Certo. Beleza. Vamos lá então, agora que eu te expliquei o que é domínio, contradomínio e imagem, Vamos, professor. brevemente, vamos aplicar agora para este belo probleminha. Uma loja fez campanha publicitária para vender seus produtos importados. Suponha que X dias após o término da campanha, as vendas diárias tivessem sido calculadas segundo a função. Então, olha só que legal, começou com uma determinada quantidade de vendas, chegou até um máximo de vendas, tá? Nesse dia XV aqui, eu tive a quantidade máxima de vendas YV, e depois as vendas foram caindo, 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 é normal quando acaba a campanha de marketing, né? Sim, Muito bem. Depois de quantos dias XV, após encerrada a campanha, a venda atingiu o valor máximo? Então ele está perguntando qual é o valor de XV, em linguagem normal, assim. Quem é XV? Qual é o valor de XV? Tá bom? tá bom. Tá bom. E aí? Agora que você sabe o que o problema está pedindo, que é o valor de XV, você tem alguma ideia de como fazê-lo? Tendo em vista que você tem a equação aqui dessa parábola? Tem que fazer a equação e depois fazer a função de x? Ah, você falou uns negócios meio genérico aqui. Você falou e não falou nada, assim. Porque fazer a função de x já está aqui. Não, Ó. fazer Bhaskara Bhaskara. Aham, fazer continue. Bhaskara e depois a função de x, que é
Encontrar o x1 e o Colocar x2, menos né? b mais menos a Aham. raiz de Bhaskara. Do delta, não confunda as coisas. É Aquele isso, triangulinho lá é o delta, tá bom? é isso. Isso. Que a gente às vezes chama de determinante. E a Bhaskara é o processo todo, que é desde obter o delta até encontrar o x1 e o x2. Mas, não, nesse caso não é só fazer Bhaskara, tá bom? Apesar de que ajudaria até. Sim, O que tem que fazer aqui é notar que você, neste problema em especial, não está interessado em encontrar as raízes. Você não está interessada em encontrar as raízes do problema, os valores que zeram a equação. Você não está interessada nisso. O que você está interessado aqui é encontrar o ponto máximo dessa função, que a gente chama de vértice. Tu já deve ter ouvido essa palavra, né? Vértice. sim, sim. Sim, vértice é o ponto máximo da função. Até por isso o YV e o XV tem esse Vzinho, né? Porque eles estão indicando, ó, é o vértice, galera. É o vértice. Tá? Então ele Ah, quer que a sim, gente encontre eu o lembro vértice. disso. Legal, né? Então a gente tem equações para o vértice também. Da mesma forma que tem as equações para fazer as raízes, que a gente chama de Bhaskara, também tem as equações para o vértice. As equações do vértice são assim, ó. Talvez seja legal você decorar. O x vértice, que é o que o problema está pedindo, é menos b sobre 2a. É mais fácil que Bhaskara. É só fazer o menos b sobre Eu 2a. lembro disso, eu me esqueci. Legal. Bem, o importante aqui é você entender o que o problema está pedindo. A parte da conta eu relevo. Se você entendeu que a gente está procurando o valor do dia em que teve mais vendas, para mim eu já estou feliz, tá bom? Tá bom, vou Então tá fazer. bom. Então agora encontre aí o XV, por favor, sabendo que equação é essa. Tá bom, Tá bom. Então você já sabe o que eu vou fazer. Eu vou lá pegar meu café. Já volto. tá bom, professor. 20, isso é 150. Quando tu chegares na resposta, me fala. A resposta deu 5, professor. Ô, louco, mas você é muito rápida. Deu 5. 5. Deu 5. É, deu 5 porque 20 dividido por 4 é 5, isso mesmo. Então significa que depois de 5 dias que acabou a tal da campanha, foi o dia de mais venda. E aí, será que você consegue descobrir a resposta da B? É que é, na B é Y, né? Y é outra função. Será? Depois de quantos dias as vendas se reduziram a zero? Não é Y. Ele falou que ele quer saber a resposta quando Y for zero. Mas ele não quer o valor de Y, senão tu já saberia. É zero. Ele tá dizendo ali que o Y é zero. É, Ele não quer isso que tu tá pensando. Ele não quer o menos delta sobre 4A. Ele não quer. assim, reproduziram a zero. Tem que fazer a Bhaskara? Isso, garota. Toda vez que a gente quer que o Y seja zero, a gente quer encontrar Bhaskara. A gente quer fazer Bhaskara, Tá bom, exatamente. professor. Vou fazer aqui então. Então veja, né, que se o estilo de contas que caírem na prova for como essa de interpretação, você precisa estar bem atento ao que o problema está pedindo, né? É, vai ter uma Não, de interpretação na prova. legal, não adianta só saber fazer a conta, que eu sei que você sabe muito bem. O importante é também interpretar, né?
Deu 2.000, professor. 2.000? É. 2.000 dias? Sim, professor. Depois de 2.000 dias? ah, pode ser que seja, né? Qual que foi a resposta que você encontrou na questão A mesmo? Você encontrou 20, né? 5? 5. É meio bastante dia, né? Para ser dos 5 até o dia 2.000 para isso acontecer. Eu acho bastante, né? A campanha foi boa, professor. Pode ser que sim, pode ser que sim. Bem, vamos ver aqui, né? Qual que é a nossa Bhaskara mesmo? Esta, né? Eu chamo de Bhaskara, mas você sabe que tá errado, né? Sim. Chamo só pra você não sentir medo da conta. Vou fazer para ti essa Bhaskara aqui, tá bom? Tá bom. A primeira coisa que a gente pode fazer sempre para simplificar a nossa vida é dividir a conta. Dar uma simplificada nesses coeficientes. Então, vamos dividir todo mundo por menos 2. Menos 2 dividido por menos 2 dá 1. Sim. 20 dividido por menos 2 dá menos 10. E 150 dividido por menos 2 dá menos 75. Eu posso fazer o que eu acabei de fazer? Posso dividir por menos 2 dos dois lados. Sabe por quê? Porque do outro lado tem um zero. E o Mas zero, diga. isso aí tem que fazer, tipo, como posso dizer, é obrigatório? Não, não é obrigatório, mas isso ajuda muito, facilita porque diminui os números, fica mais fácil fazer Bhaskara. Tá bom, professor, obrigado. Beleza. Então agora tu pode reparar que a Bhaskara vai ficar com os numerozinhos mais fácil, né? Sim. Muito bem. Então, vamos lá, quem é o A, né? O A é o 1, o B é o menos 10, o C é menos 75. Certo? Então agora uns numerozinhos bem melhores de trabalhar. Vamos lá. Delta, determinante. Isso aqui não é Bhaskara, é delta ou determinante. E ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E, bem, o delta, né, é 10, né? Quer dizer, o B é 10, então ao quadrado fica 100. E agora, quanto é 75 vezes 4, né? 4 vezes 75 é 300. Mais 300. Isso vai ficar igual a 400, ok? Tudo bem até aí? 400. Esse foi o final? 400? Não, esse é o determinante, mas não é o que o problema está pedindo. O problema está Sim. pedindo o x, né? Ele está pedindo esse x aqui, ó. Ah, O então tem que x fazer onde a deu função de zero. x também. Isso, ele quer saber o valor do X, exatamente. Qual foi o dia em que não teve mais vendas? É isso. Tá bom? Tá bom, eu vou fazer, professor. Não, não, deixa que eu termino aqui. Ah, tá bom. Aqui vai ficar menos B, então menos com menos, né? Menos menos 10, não é mesmo? Menos menos 10, mais ou menos a raiz de 400, dividido por 2A, pelo que eu lembro, A é 1, né? Agora ficou legal, porque o 400 é o número que a gente conhece bem, a raiz quadrada. Se tu não conhece, tem que conhecer. É 20, a raiz quadrada de 400 é 20. Então, tu vai ter 10 mais ou menos 20 dividido por 2. Daí tu vai ter duas respostas, olha só. Tu vai ter o x1, que é com mais, né? Que é 30, dividido por 2 dá 15. E a outra, eu acho que tu parou a tua conta no delta, né? Sim, sim. Por isso que ficou tão grande. Tem que fazer raiz dele, tem que fazer um monte de coisa. Ah, sim. É que eu pensei que na hora eu só fiz o delta, professor. Aí eu falei o resultado do delta. Ah, sim, tudo bem, sem problemas. Eu não sei se a tua conta terminaria certa daquele jeito, mas de toda forma, aqui, ó, eu cheguei em dois resultados, 15 e menos 5. Tem algum deles que a gente pode ignorar? O menos 5. É verdade, porque se eu estou interessado em dias, eu não quero dia negativo, né? Então Sim. significa que foi depois de 15 dias. Foi depois de 15 dias que acabou as A vendas. campanha não foi boa, professor. Pois é.
Bem, ó, eu fiz a Bhaskara aqui. Eu gostaria que tu, agora que tu viu que eu fiz, né? Como eu fiz, eu gostaria que tu refizesse, tá? Tipo, chega na mesma resposta que eu, tá bom? Já que tu viu como eu fiz e tal, só pra eu ver se tu tá bem de Bhaskara Mas hoje. tem Diga. que diminuir os números que nem você fez, ou como eu Eu tava fazendo? recomendo que você faça isso, porque se você não fizer isso, vai ter que fazer a raiz quadrada daquele número gigante lá, que eu não sei qual é. Agora, a raiz quadrada do 400 eu sei, é 20. Ah, tá bom. Mas daí é contigo, tá bom? A dica tá aí. Quando chegares na resposta, me fala. Tá bom, professor. Tá, eu consegui chegar no mesmo resultado, só que eu me perdi um pouquinho na Bhaskara, professor. Tu chegou em 15. Sim, 15 menos 5. sim. Mas como é que tu se perdeu se tu chegou na mesma resposta? Sim, porque eu me perdi aqui no começo, mas porque tinha dado 200. Tinha dado 200, mas tu usou 400 mesmo assim. Sim, É isso? porque Acho que tu eu. esqueceu de dividir alguma coisa, ou tu dividiu demais, né? Pode ser também. É, Como é que ficou? Será o teu A, teu B e teu C, né? Vamos ver. O meu A e meu B e meu C eram esses, e os seus? Pode falar o que tem aí. eu coloquei a mesma coisa, professor, porque eu tentei fazer a mesma coisa. Só que abaixa um pouco. O menos do 4 virou positivo, né? Não. Ah, sim, sim, sim. É, Então, foi menos nessa 4 vezes parte um que eu vezes um. errei. Eu esqueci de trocar o negativo por positivo. Então tu ficou com o delta igual a menos 200, né? É, Ah, é, isso seria um problema, porque não, quando a gente tem um delta negativo, a conta acaba ali. Tem que lembrar disso, tá? Às vezes o delta dá negativo nas continhas, daí tu não continua a conta. sim. E o motivo é porque não existe raiz de número negativo, né? Não existe raiz do menos 2, do menos 7, do menos 50, não existe. Mas legal, legal que tu só errou um sinalzinho. Muito bem. Vamos lembrar, né? Domine os valores que eu posso jogar no X. De modo. Agora eu quero que tu note uma coisa. Numa equação de segundo grau,
tu pode jogar qualquer valor de x que tu quiser, qualquer um. Do menos infinito até o mais infinito, todos. Sim. Tá bom? Porém, o teu contradomínio ou imagem não é todos os números que tem. Não é do menos infinito ao mais infinito. Sim. O teu contradomínio ou imagem ele vai depender do vértice, tá? Por exemplo, nesse nosso caso aqui, eu não sei qual foi o valor máximo de vendas, mas vamos supor que tenha sido 200. Pode ser? Vamos supor. Certo. Significa que a nossa função ela tem como imagem, ou seja, os valores que eu posso receber de y, os valores de y, de menos infinito até 200. Nenhum valor acima de 200. Se tu notar, esse gráfico vermelho nunca vai para cima do YV, né? Sim. Pois é. Então é isso que é a imagem, é a tua limitação dos valores de Y. Se tu gravar isso, ó, pontinho de graça na prova. Tá bom? Tá bom, professor. Não tenha medo quando te pedir contradomínio e imagem. É só os valores de Y que você pode ter na sua conta. Nada além disso. Ok. Que legal. Vamos para a próxima. Ai, ai, ai. Onde está? Aqui. Ah, por sinal, essa conta que a gente acabou de fazer é daquele livro lá, tá? Teu professor tá colando na cara dura. É difícil, professor? Nada. Ah, não, a que a gente acabou de fazer era daquele livro. Vamos ver esta aqui. A venda, as receitas de uma Ah, empresa. essa aí é bem legal. Dá uma lida aí. Quando terminar, me fala. Eita. Vixe, eu errei isso na prova de L igual a V menos C. Ah, é? É, eu errei isso na prova, não soube fazer. Porque o professor estava explicando, ele colocou na lousa uma função e eu não entendi a função. Ai, ai, ai. Bem, não se atenha a detalhes bobos, né? Ele tá pedindo para tu fazer a conta do L, do lucro, não é mesmo? Sim. E ele falou que o lucro é V menos C. Bem, a gente Então, vai fazer a conta com L. Diga. os dois resultados é o resultado de x mais 40 mais 3 menos 2 mais 10 mais 8? É, isso aí. Só vai ter que tomar um cuidado com esse sinal de menos, senão vai dar caquinha, né? O V é isso tudo, certo? Sim, Então vamos substituir isso tudo dentro do parênteses para a gente não se perder, né? Nada como um parênteses para organizar nossas contas, não é mesmo? sim. Se pôr o parênteses, não vai se perder. Então agora tem um sinal de menos aqui. Então eu vou colocar o C dentro do parênteses. Quem é C? C é este cara aqui. Agora você nota o seguinte: como é menos C, todo mundo que está aqui dentro vai subtrair, vai ser negativo, tá bom? Por quê? Porque tem um sinal de menos aqui fora, deixando todo mundo Ah, sim. negativo. Tá bem. Isso aí. Então, como é que vai ficar essa continha? Então, veja, quando aparecer esse negócio de V menos C, o único cuidado que tu tem que ter é pôr as coisas no parênteses, tá? E trocar o sinal de todo mundo que tiver ali no que tiver o menos. Eu acho que tu entendeu, né? Uhum. Se não entendeu, é só falar. Então, ó, menos, todo mundo tá ali dentro. Então, é menos 2x ao quadrado, menos mais 10x, então vai ficar menos 10x, e menos mais 8, que é menos 8. Né? A professora fala isso muito, né? Menos, mais com menos dá menos, né? Já escutou isso? Mais com menos com menos dá mais, Sim, essa sim, coisa? eu lembro disso. Eu aprendi no sexto ano, eu acho. É verdade, faz tempo. Então agora, qual que é o detalhe, minha amiga? Onde tiver x quadrado, tu põe de uma cor. Onde tiver o x, tu põe de outra. E onde tiver número sozinho, tu põe de outra, para não se É, perder na hora de fazer eu a disse continha. ontem que é bom bastante usar as cores na hora de colocar tudo certinho, para É não errar. verdade. Quando eu era criança, não tinha muito esse negócio de lápis colorido, lapiseira colorida, como tem hoje em dia. Tem até aquela marca muito boa, não lembro agora, mas as meninas adoram aquela marca, De não marcar sei. texto? É uma marca texto bem bonita, assim, com umas cores bem Ah, bonitinhas. sim. Nossa, essas Não sei meninas o passam nome. vergonha, meu Deus, professor. Como assim?
É porque, sei lá, fica comprando, ai, 1000 cores desse negócio aí e nem usa e ainda perde. Ah, isso é verdade, se tem é para usar, né? Mas os professores adoram uma prova colorida para corrigir. Quando a prova ela vem colorida, a gente até vê com bons olhos. Outra coisa que o professor gosta bastante é que os desenhos sejam grandes e que as contas fiquem sempre uma embaixo da outra. Não fiquem cavalando conta. Tu já percebeu que eu sempre fico fazendo as contas uma embaixo da outra? Sim, Agora, vocês, alunos, adoram colocar, né? Aqui tá a prova. Vocês colocam uma conta aqui, coloca ela aqui do lado, coloca aqui. Daí fica horrível, meu. A gente, quando a gente é velho, a gente tem o olho ruim, não consegue enxergar direito as coisas. Então a dica que eu te dou é deixar bem colorido e grande, tá? tá bom, Não tenha professor. pena do papel das árvores. A árvore já morreu, agora aproveita o papel dela, coitado. Meu Deus, professor. É, fazer o quê? Agora então temos que juntar aqui quem tem x ao quadrado, né? Por exemplo, aqui, ó. X ao quadrado menos 2x ao quadrado. Então é menos 2, né? Então vai ficar menos x ao quadrado, concorda comigo? Sim, concordo. Isso, então agora aqui 40x menos 10x, é tipo R$ 40 menos R$ 10. Então tu vai ficar com R$ 30, né? E aqui tu tem 3 e tu tem menos 8. Então a gente sabe que menos 8 mais 3 é menos 5. Tudo bem? Tudo bem. Aí, Tudo bem. essa é a conta final que a gente precisa usar a Bhaskara. Essa é a equação do lucro. Então, qualquer valor de x que tu coloque ali vai te dar o lucro associado. O problema é que eu nem lembro o que que é o x, né? O x é o número de produtos. Então, tu coloca um número de produto ali e ele vai te dar o lucro ou prejuízo, né? Associado a essa quantidade de produto. Prejuízo se o L der negativo. Beleza, já fizemos a A. A A pedia só a função. Veja que a A não está pedindo o valor, né, de um determinado lucro. É, tem que prestar atenção no que tá pedindo. Isso, porque senão tu ia ficar tentando descobrir coisa, fazer Bhaskara e nem precisa de nada disso. Ela quer aqui na A só a função. Então a função está aqui. Então, essa é a função, essa é a resposta da A. Nada além disso. Tem uma B pedindo a resposta? Não sei, vamos ver. Ah, a B, a B é quantos produtos essa empresa deve vender para obter lucro máximo. Então nós queremos o lucro máximo. Acabou de ver um negócio de lucro máximo aí na outra conta, né? Lucro máximo, né? Então, isso aqui, se tu lembrar, é uma parábola, né? E aqui é lucro, e aqui é produto. O lucro máximo é esse, né? Sim. E esse aqui tem um nome, esse ponto aí tem um nome, qual que é? Falei É agora há pouco. YV. O É vértice, vértice. exatamente. É o YV. Show. Então, nós estamos preocupados na quantidade de produtos para ter o lucro máximo. Então não é o Como X. é o X, é exatamente X. Ah, Nós queremos o XV, porque nós queremos a quantidade de produtos que dá o lucro máximo. Nós queremos o XV, tá bom? Ela não está pedindo o aí lucro máximo, está pedindo a quantidade de produtos que dá o lucro máximo, tem que usar a função do X, que é que é aquela aquela que tu usou anteriormente. XV. Uhum. Ah, tá bom. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Você pode fazer a continha e é isso. Tá bom. Deu 15, professor. 15. 15, exatamente. Então tu tem que vender 15 produtos para ter o lucro máximo. Certo. Eu não quero interpretar a próxima, hein? Então não vou falar nada. Tá bom, professor. Muito cuidado no que a pergunta está perguntando.
Qual é o custo máximo dessa empresa? Essa conta que você fez na A era sobre o custo, né, professor? Ah, não, a A é L de lucro, né? O custo é É. o C, né? Então tem que fazer só a função de C, Isso, você vai fazer a conta só com a função de C, exatamente. mas dessa vez não vai ser negativo. Eu não sei o que você está falando sobre negativo, mas talvez não, Que não sei. é L igual a V menos C, o C era negativo por causa do sinal. Ah, sim, 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 não é o caso agora, é verdade. Nós vamos trabalhar com a função C do jeito que ela é, do jeito que ela está aí. Tá bom. Eu tenho que fazer Bhaskara ou também tenho que fazer a função do X? O que ele está pedindo ali? Me fala. Tá falando, pedindo qual é o máximo do custo da empresa. Saúde. Obrigado, ele está pedindo o custo máximo. Muito bem, você leu certo. É isso que tu encontra quando tu faz Bhaskara? Tu encontra o valor máximo de alguma coisa? Nem sempre, professor. Não, nunca é. Tu tem que. Eu sempre toco nessa tecla muito, né? Eu tô tocando muito nessa tecla contigo. O que é que tu encontra quando a gente faz as coisas? O que a gente encontra. Vou falar de novo, mas é a última vez. O que a gente encontra quando a gente faz Bhaskara são os valores que zeram a nossa função. Os valores que fazem ela ser zero. No caso, Sim, se ele estivesse perguntando assim, quais que são os valores, qual que é a quantidade de produtos, né, para que o custo seja zero. Daí você faria Bhaskara, porque falou zero, falou raiz, Bhaskara. Só que aqui ele não quer isso. Tá pedindo o valor máximo. Quando tu escutar essa palavra máximo ou mínimo, você está procurando o vértice. O vértice é aquilo que sempre tem a ver com valor máximo ou mínimo, tá bom? tá bom. Isso aí, então, procure o vértice. Eu lembrei agora que Bhaskara é igual a zero. Isso, exatamente.
Deu um, professor. É um? É, Pode ser que seja um, por que não? Ah, mas note que se você procurou o custo máximo, você teve que utilizar uma equação que a gente não conversou ainda. Você utilizou me diz uma coisa. Para resolver a sua conta, você utilizou aquela menos b sobre 2a? não. Você utilizou qual? Ah, eu pensei que era a função de x, tinha que fazer a função de y por v? Isso, tem que fazer YV, o Y do Ah, vértice. Mas eu vou te falar uma coisa, para fazer o Y do vértice tem que fazer menos delta sobre 4a, tá? tá. Então você já sabe como é o delta, né? Só que aí ele é negativo. O delta que você encontraria para fazer Bhaskara, você vai usar agora. Menos Ah, 30 sobre 4a. isso, só que, ó, é tudo negativo. Então tu vai encontrar o delta e depois o resultado que tiver com o delta, tu deixa negativo, tá bom? Então o resultado vai continuar negativo? Não, faz o delta. Sim. Daí, quando tu tiver a resposta, essa resposta tu vai ter que deixar negativa, porque a equação é menos delta sobre 4a. Eu não Ah, sei qual é o delta, não sei se ele é negativo, se ele é positivo, mas eu sei que tu vai ter que trocar o sinal dele, porque o y vértice é igual a menos delta sobre 4a. o resultado final vai ser positivo, mas agora é negativo. É, Tá bom, professor. Essa continha é um pouquinho difícil. o que que tu falou? Essa conta é um pouquinho difícil. Tu não sabe achar o delta? Eu sei, professor, já achei o delta. Então, Não, é que tem que dividir 36 por 8. ah, 36 dividido por 8. É? 36 dividido por 8 não é uma coisa inteira, né? É, por isso mesmo, professor. Só que Estranho, né? 4 vai ser 4 vezes A. Embaixo é 8, realmente. Mas será que o delta é 36 mesmo? Tu não errou nenhuma conta, não? Deixa eu melhor ver, vou ver agora, professor.
Não, tu tá certo. É É isso mesmo. 36? É 36 mesmo. E agora, professor? Agora, teu professor não deve ter pensado muito bem nos números. Tu vai ter que dizer que. Bem, lembrando que a gente está falando de custo, né? Esse aqui vai ser o valor do custo máximo, né? Nossa, eu acho que essa empresa faliu, professor. É. Porque vai ficar realmente um número negativo ainda por cima, né? Acho que teu professor não pensou bem na conta, não. Não faz muito sentido um custo negativo, né? Isso é bem bizarro até. De toda forma, né? Quanto que é 36 dividido por 8? Se tu jogar isso na calculadora, por exemplo, vai dar 4,5. Significa que esse custo máximo foi menos 4,5. Essa é a resposta. Tá bom? Essa é a resposta? Essa é a resposta. É o que tem para hoje, né? Fazer o quê? Não faz muito sentido, mas é o É. que a gente obteve, né? E tu fez certinho a conta. Beleza. Vamos para a próxima. Se bem que das liçõezinhas de casa, daquela folha 1 acabou. Vamos fazer a folha 2. Faça um esboço do gráfico. E aí, você sabe esboçar o gráfico? Mais ou menos, professor. Sou meio ruim em fazer um gráfico. Vou lhe dar uma dica. Para fazer o gráfico, você precisa de 3 pontos, tá bom? Tá bom, 3 pontos. Agora, 3 pontos. Quais são os melhores 3 pontos para você pegar e fazer um gráfico bonito com alguma coerência? Y, Você vai fazer Bhaskara. 0 e X, né? Você vai fazer Bhaskara, tá bom? Sim, Bhaskara. E com isso você vai ter 2 pontos. Os dois x's que você encontra são os x's onde o y é 0. Então, com isso você tem 2 pontos. E o terceiro ponto você vai obter fazendo vértice. Aquelas continhas de vértice que eu estava fazendo agora há pouco, tá? Ah, Então, sim. primeiro começa fazendo Bhaskara aí, tá? Tá, então tem que achar o Pode fazer delta. Bhaskara aí. Tá, faz Bhaskara, acha o delta. Aí tem que fazer a função de x e tem que fazer as funções de yv e xv. Isso, mas começa fazendo Bhaskara, depois a gente se preocupa com o vértice, tá? Tá bom. Posso ter -4, professor. Quais que foram as raízes? Não, a resposta da Bhaskara é -4. O delta deu -4, é isso? É, Isso é um problema, porque significa que não vai ter raízes. é. Que droga. Então a minha Mas tá técnica. certo, professor? Tá certo, tá certo. Acontece, às vezes não tem raízes mesmo. Bem, então a gente vai ter que deixar essa ideia que eu tive de lado de fazer a Bhaskara primeiro. Bem, se tu quer fazer um gráfico, né? Então, já que não dá para fazer Bhaskara aqui, porque o delta deu negativo, faz a conta do vértice primeiro, tá? Mas eu vou te ensinar uma dica. Não. Só encontra o vértice aí para mim, por favor. XV e YV, tá? Só lembrando que o XV
Deixa eu pôr aqui para ti. Menos B sobre 2A. E o Professor, mas YZ. B é 0. Não é 0, é 1. O B é 1. Sim, B é 1. Tá. Qual é o número que está na frente do x aqui? Não é o 0. Se fosse 0, não teria x. Ah, sim. É 1. É o número que está na frente do x quadrado. É 1. A, o B e o C aqui são 1. Tá. O XV deu 0,5 e o Y deu 1. Eita! Vamos anotar aqui o pontinho que você obteve. Qual que foi mesmo? O X deu 0,5 e o Y deu 1. 0,5. Sim. Tá, vamos pôr 0,5. Também pode ser fração. Pode. Muito bem, muito bem, muito bem. Então eu vou te dar uma dica, tá? Agora, quando você for escolher um número para os outros 2 pontos para poder fazer o desenho, o que tu vai fazer? Tu vai pegar um ponto que vem antes do 0,5 e um ponto que vem depois do 0,5. Tá. Por Um exemplo, tu ponto que pode pegar o vem. número. Você pode pegar o número menos 2 e o 2, por exemplo. X igual a menos 2 e x igual a 2. Daí o que você vai fazer com esse x igual a menos 2 e esse x igual a 2 que eu falei? Você vai colocar aqui no lugar do x e vai descobrir qual é o y para o x menos 2 e depois você vai descobrir qual é o y para o x igual a 2. Tá, então tem que fazer o X e o X para menos 2 e 2. Aham. Tá bom. Pronto. É? Quais que foram os valores? Quais que foram os valores dos pontinhos, então? Foi 1 e foi 0,5. Ah, então quando você colocou x igual a 1, o seu y deu 0,5, é isso? Sim. E agora, então, faça o mesmo para o x igual a menos 1, tá bom? Uhum.
Ah, é, tem que fazer pro 1 também. Você não acabou de fazer para 1? Tem que fazer para o -1 agora. Sim, é que eu tinha feito pro 0,5. Aí pro 1 dá pra usar o -1 e o 2. Deu 0,5 e 1, professor. Tá, pera. Isso eu já sei. Foi o vértice, né? Sim, professor, mas eu usei os números menores e maiores que 0,5 e os números menores e maiores que 1. Não, mas para que usar o 0,5 se você já sabe o ponto do 0,5? Não, Vamos lá. mas Tu eu falou não que tu usei jogou o 1 e deu quanto? 0,5. Eu usei o 1, o -2 e o 2. Ah, é? Qual que foi o valor do y quando tu jogou x igual a 1? Quando eu joguei x igual a 1, deu 0,5. Perfeito. E qual que foi o outro ponto que você jogou? Qual que foi o valor de x? Você falou que jogou x igual a 2, é isso? É, E deu quanto teu y? deu 1. Deu 1? Não, tá É. errado, então. Tá errado. Não tem como o 2 Ah, ter não, dado o deu mesmo valor do 0,5 vértice. também. Quando eu coloquei no y, eu pensei que era x. Ai. Tá, eu vou fazer aqui. Vamos ver se chega nas mesmas coisas que você. Primeiro vamos encontrar o ponto do vértice. X vértice igual menos B. Bem, quem é o B? Menos 1. É 1, né? O B é 1. Então vai ficar menos 1 em cima. Como o A é 1 também, o X vértice é menos 1 meio. Não é 1 meio positivo, é 1 meio negativo. E- Agora, quem que vai ser Y vértice? Uma forma é fazer essa conta. Só que eu acho uma forma meio trabalhosa. Se a gente não fez Bhaskara antes, né? Sim. Eu acho que a melhor forma de encontrar o Y vértice é pegar o X vértice e jogar na função. Não é um valor de X? Pega esse valor de X e joga aqui, então. Eu faço isso e encontro o Y do vértice. Só tem que saber fazer conta de fração, né? Aqui vai ficar 1/4, aqui vai ficar 1 meio, aqui vai ficar 1. Então tem que fazer o mínimo múltiplo comum de todo mundo, que é 4. Igual a 1. O que eu tenho que multiplicar por 2 para virar 4? 2. Então eu multiplico por 2 em cima e embaixo. O que eu tenho que multiplicar por 1 para virar 4? 4. Então eu multiplico por 4 em cima e embaixo. 1 mais 2 mais 4 é 7. Então tá bem longe daquilo que você tinha encontrado. O É ponto de porque eu não fiz vértice. desse jeito, professor. Não, mas o outro jeito, que é encontrando o delta, daria a mesma resposta. Sério? Seríssimo. Então. Uh, então. É que a função também que o professor escolheu, pelo amor de Deus, é muito feia. Ele devia ter pensado um pouquinho antes de escolher essa função. De toda forma, esse aqui é o ponto de vértice. Esse 7/4 aqui é quase o número 2. Só para se localizar, tá? É quase 2. Tá. Agora, nós temos que pegar dois pontos, um que vem depois do x de vértice e outro que vem depois, antes do x do vértice. Então, um número maior que 1 meio é o número 1, por exemplo. Se eu colocar 1 ali na conta, e esse é o único jeito de fazer gráfico, tá? Jogando valores. Sim. Infelizmente, aqui os valores ficaram meio feios, né? Mas fazer o quê, né? Aqui vai ficar 3. Então, quando eu tenho o x igual a 1, teu y é 3. Eu não sei de onde tu tirou que o y era um outro valor lá. Temos esse ponto aqui.
Ponto 1, 3. Agora, a gente pode pegar um valor antes do vértice, por exemplo, ponto menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Então, 1 menos 1 mais 1 vai dar 1. Então, quando eu jogo menos 1 no x, ou seja, quando o x é menos 1, o y aqui, de acordo com essa continha, deu 1. Pronto, tá aqui meus 3 pontos. Esse é meu primeiro ponto, que eu fiz encontrando vértice. Esse é o meu segundo ponto, que eu fiz jogando na função x igual a 1. E esse é o meu terceiro ponto, que eu fiz jogando na função x igual a menos 1. Tudo bem? Sim. Entendi. Tudo. Agora é só pegar esses pontos e colocar no gráfico, né? Lembrando que tu tá falando de uma parábola. Então é aquela coisa redonda, tá bom? Foi. Certo, Maria? Certo. E outra coisa que tu tem que lembrar também, esse ponto de vértice, ele tem uma característica muito especial, né? Como a gente viu, ele é o ponto mais alto ou mais baixo da nossa função. Então, para tu desenhar direito, tu não tem que simplesmente colocar os pontos de qualquer jeito aqui e conectar eles, porque tu não vai fazer direito se tu fizer desse jeito. Tu tem que saber que tipo de coisa vai aparecer quando tu for fazer a conta. O que, que vai aparecer aqui? Vai aparecer uma parábola. Como é que eu sei? Porque é uma equação de segundo grau. Não vai ser uma reta, não vai ser uma figura triangular esquisita, vai ser uma parábola, vai ser um negócio redondo, certo? Certo. Tudo bem? Tudo bem. Outra coisa, que tipo de parábola? Porque existe parábola que é virada para baixo e é virada para cima, certo? Certo. Como é que tu sabe se ela é virada para baixo ou para cima? Tu sabe? Se ela é negativa ou positiva? Se o valor que multiplica o x quadrado é negativo ou positivo, isso mesmo. Então, como o valor que multiplica o x quadrado, nosso a é 1, 1 é um número positivo. Então ela é virada para cima, Sim. beleza? Beleza. Certo. Muito bem. Então, agora a gente pode, com tudo isso que eu falei em mente, a gente pode fazer a nossa continha. Ó, fazer o gráficozinho, né? Então, o que que acontece? Menos meio, e eu falei que isso aqui é quase 2. Então, nós temos que, antes de mais nada, dar uma regulada em como vai ficar o nosso gráfico. Por exemplo, eu não desenhei legal isso aqui, sabe? Eu não desenhei legal, porque se a gente reparar bem, ó, os valores de x que a gente tem, eles vão de menos 1 até 1. Né? O menor valor dos x que a gente pegou aqui é o menos 1. E o maior é 1. Então, vamos fazer um negócio mais simétrico aqui. E o maior valor de 3, o maior valor de y é 3. E o menor é 1. Então, a gente vai estar falando só de valores positivos de y. Então, para começar, fazendo o plano cartesiano mais apropriado para os valores que a gente tem. Por exemplo, não faz sentido eu fazer de 10 em 10. Porque os nossos números são tão pequenos, né? Sim. Não vou marcar isso aí de 10 em 10, não faz sentido nenhum. Tu tem que ter todas as ideias quando tu for fazer a tua conta. A gente foi, olha só, do 1 até o 3, porque esse número, como eu te falei, é quase 2. 7 quartos é quase 2. É quase 8 quartos que é 2. 8 dividido por 4 é 2, como tu sabe bem. Então, nossos y vão de 1 a 3. Então, olha só, 1, 2, 3, tudo bem? Certo, certo. Agora os nossos x's, a gente, como eu falei para você, vamos de menos 1 a 1. Por quê? Porque esse número aqui é menos meio. O menos 1 é menor que o menos meio. Então, por aqui, ó, menos 1 e aqui o 1. Tudo bem? Certo. Tudo bem. Então agora vamos pôr os nossos pontinhos. Uh, esse ponto verde aqui, o vértice, ele está no menos 1 meio, 7 quartos. Como eu já te falei, é quase 2. Menos 1 meio vai estar aqui no meio do caminho entre o menos 1 e o 0. Né? Certo, Menos certo. meio está aqui. No meio aqui, ó. Fiz no meio. Né? Meio do caminho entre o menos 1 e o 0. Dá até para colocar ele por aqui. E como eu já te falei 3 vezes, o valor é o valor é o quase 2. Sim. Então vai ficar. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Tá. Eu errei alguma coisa aqui. Nossa, não faça eu ter errado agora, por favor.
Nosso menor valor tem que ser. Ah, tá, claro. Não, mas não pode ser, cara. Esse vértice tá errado. Tá errado o vértice. Que droga. O vértice tá errado. Aqui não é um meio, aqui é menos meio. Caramba. Errei esse sinalzinho. Um sinalzinho dolorido de errar. Acontece, né? Acontece nas melhores famílias. Então aqui vai ficar 2, 3. Aqui é 3 quartos. E 3 quartos é um número menor que um. Então note, né? Como é que eu percebi que eu estava errado? Olha só Porque, como é que eu percebi que eu estava errado. Sabe por que que eu percebi que eu estava errado? sei, Então me conta. porque você disse que era quase dois. Era Isso. quase dois, só que Co- só tinha até um. Exato. Nossa, que garoto esperto. É isso mesmo. Então por isso que o vértice ele vai ter que ser por aqui, ó, no quase um, para que existam valores de y maiores que ele. Afinal de contas, nossa parábola vai ser alguma coisa assim. Opa, alguma coisa assim. Sim, assim, né? Que vão ter, que esse aqui vai ser o menor valor de y possível, como eu já conversei. Vértice é o menor ou o maior. E aqui é o menor, porque a parábola é virada para cima. Então, nosso outro ponto aqui é o menos 1, 1, que está aqui. Né? Menos 1, 1 está aqui. E o outro, que é o ponto roxo, é 1, 3, que está aqui. Né? Porque ele é a interseção do 1 com o 3, não é mesmo? Sim, Agora é só juntar esses pontinhos da forma mais bonita possível. Então, ó, vamos lá. Opa, vou fazer outra cor aqui. Aqui não tem jeito, né? É fazer do jeito que mais bonito que der. Não tem como ser perfeito, né? A gente não é computador. Mas o gráfico vai ser mais ou menos isso, tá? tá. Então note que os pontos que tu escolhe te ajudam muito a fazer um desenho razoavelmente bom. Como a gente escolheu pontos antes do vértice e depois do vértice, deu para entender bem como ela era redondinha, né? Como ficaria o redondinho dela, certo? Certo, certo. Ótimo, nossa, que conta, hein? Que conta. Então, fazer o gráfico é mais Acho que não dolorido vai que ter fazer uma as conta contas. dessa na prova, não, eu espero. Ah, vai, pode ter certeza que vai. Ah, sim, Porque professor, uma conta com um número tão baixo. eu não tenho dúvidas. Eu vou te mandar o que eu acabei de fazer para você tentar começar e terminar, tá bom? Tá bom, Mas como eu não tenho seu WhatsApp, né? Eu vou mandar para o da sua mãe, peça para sua mãe mandar para você. tá bom. Use isso como referência. Y. Aí agora eu vou fazer outra conta que também é nessa do gráfico, Tá? né, professor? Isso aí. Ah, tá. É que eu vou pedir pra minha mãe mandar como referência pra eu não me perder. Puxa, professor, acho que ela não vai mandar, não.
Pois é, como é que tu vai ver a conta, né? Bem, eu posso te orientando aqui durante a conta. Lembra que a primeira coisa que a gente encontrou foi o vértice, né? Pode começar por isso, então. Tá, começando pela vértice, então. Vamos achar o A, que é igual a -1, B igual a 2, C igual a 3. Vou pegar outro café, tá bom, Maria? Já Tá bom, volto. professor.
Olá, Maria. E aí, alguma coisa? Eu já fiz os dois, que o x da vértice e o y da vértice. Eu já peguei os dois números para os resultados, que são um número menor e um número maior. Poxa, você foi bem rápido, hein? Só que eu tô com uma dúvida Ah, é? Diga. sobre, por exemplo, em um dos meus resultados deu 4, que foi o y da vértice. Eu escolhi dois números. Esses dois números, eu vou usar o mesmo número no x da vértice e no y da vértice, ou só um para o x e um para o y? Desculpa, pode tentar explicar de novo, por favor? Não, é que tem os dois resultados, o número menor e o maior, certo? Aham. Vai ter a função do x e a função do y. Eu estou em dúvida se eu devo usar o mesmo número, o menor e o maior. Tipo, tem o 3 e o 5. Eu devo usar o 5 nos dois ou só em um? 3 e o 5. Que tu descobriu como? Tu descobriu fazendo vértice? Não, o resultado. O resultado do x e do y foi 1 Do e 4. vértice. O do vértice foi 8. O que que foi 8? X ou Y? Não, x foi 1 e y foi 4. Do vértice. Sim, Tá bom. Então, no vértice, vamos anotar aqui. Vamos anotar que o ponto de vértice, de acordo com o que você está me falando, foi 1 e 4, é isso? sim, Certo. E daí agora, pelo que eu te falei, você tem que pegar um valor de x que vem antes do vértice e um valor de x que vem depois do vértice, certo? sim. Por Pro exemplo, 1, qual que você pegou antes do vértice? pro 1, eu peguei menos 1 e 2. Ah, certo. Então você colocou menos 1 aqui na equação, já que o x igual a menos 1 é um número antes do x igual a 1, é claro. E qual foi o valor de y que você obteve quando você jogou x igual a menos 1 lá? Me fala. X igual a menos 1, eu tive 0,5. Ah, que legal. 0,5. Mas eu coloco eu só faço no x o menos 1, ou eu também faço no y, professor? Não, só no X. Só Ah, no tá X. bom. Tu vai Essa era a escolher minha só dúvida. valores de X menores ou maiores. Daí você disse que também fez um outro pontinho, depois você colocou 2, certo? Qual que foi o Sim. valor de Y que você obteve quando pôs o 2? Ó, não fiz ainda, que me bateu a Ah, tá. dúvida, porque eu fiquei Sem esperando você problemas. voltar para. Sem problemas. Tá, mais 2 vai dar, deixa eu ver. Também vai dar 0,5. Aham. E também tem o resultado 4, que eu escolhi o 3 e o 5. Deixa eu fazer.
Tô. Não vou, tô fazendo as contas, eu preciso fazer. Quando tu chegares no valor do Y, me fala, tá? Tá bom. Lembre-se que isso é só uma parte do problema. Depois, na hora que tu for colocar os valores no gráfico, você tem que lembrar de desenhar o gráfico apropriadamente, né? Numa escala apropriada. Não adianta, por exemplo, nesse problema aqui, tu colocar de 100 em 100 ou de 15 em 15, né? São números pequenos, né? Então tu vai ter Sim, que fazer uma escala apropriada, beleza. sim. Tá, eu achei todos. Ah, tu achou o valor do Y, então quando x é 2, qual que é o valor do Y? Quando o x é 2, é... Meu Deus, quem com música? Porque tu disse que ia fazer, né? Tu disse que ia jogar 2 ali e ia descobrir o valor do Y, certo? Começou a tocar uma música aqui, meu Deus. Eu tô com a música do Spy Family na minha cabeça o dia todo. Não sei se tu já viu esse anime. Conhece Spy Family? Conheço, professor. A Tá bom. do, a do x, que é 2, professor, eu coloquei 0,5. Você disse que quando o x é 2, o y é 0,5? Sim. Não, Não? é 3. 3, professor. Aham. Ó, vou te Bom, mostrar como é 3. Ó, porque se tu colocar o 2 aqui, olha só o que vai acontecer. Aqui vai ficar menos 4. Aqui vai ficar 4 positivo. Porque 2 vezes 2 é 4, né? Ó, ficou menos 4. Aqui vai ficar 4 positivo. Então esses caras se anulam e o y vai ser igual a 3. Né? Não era só jogar o 2 aqui? É. Pois é, você errou a continha. 3, tá Entendi. bom? Atenção aos sinais, menina. Atenção aos sinais, senão vai dar problema. Eu não sei o que você tá fazendo para aparecer tanta fração nessas tuas contas. Quando eu digo porque é para jogar os valores, é para jogar os valores na função. Não naquela equação do vértice lá. A equação do vértice é só para o ponto do vértice. Esses outros pontos aqui tu tem que jogar na equação, Tá bom, professor. tá? Será que tu cometeu esse mesmo erro na primeira aqui? Porque eu não vejo por que ter meio aqui. Não tem por que ter meio aqui nessa conta como resposta. Né? Se tu jogar menos 1 aqui, tu vai ver que não vai dar meio, tá? Coloque menos 1 aqui nos valores de x, por favor. Pra tu descobrires qual que é o valor aí. Tá errado teu y, tá? Tá bom, professor. Beleza. Então, 2 é 3 e... O 3, que é no do 4... Na conta, professor, começa... Ah, lembrei. A do 3 também é 3, professor. A do 3? É. Como assim? Tu escolheu x igual a 3 para algum caso? Pro 4, eu escolhi o 3 e o 5. A conta do 3 deu 3. Vocês falam de um jeito tão confuso, mas vamos lá. Tá um pouco confuso, professor. A gente precisa de 2 pontos só. Um tu já encontrou o vértice e me parece que tá certo. Tá? Sim. O vértice é menos 1, é 1 e 4, tá? É 1 e 4. Agora, se tu jogar menos 1 ali, no lugar do x, aqui vai dar menos 1. Aqui vai dar menos 2. Tá? Então, Mais menos 1 3. com menos 2 dá menos 3, mais 3 dá 0. A resposta ali é 0. Joga x igual a menos 1, o y dá 0. E como eu já te provei agora há pouco, quando tu joga x igual a 2, tu vai ficar com 3 aqui. Certo. Então, esses são os teus 3 pontos.
Agora com esses 3 pontos aqui, tu vai construir teu gráfico, tá bom? Ah, entendi. Mas e os pontos do 4? Não preciso usar? Que ponto do 4, menina? Não sei do que tu tá falando. Ô, professor, na Eu conta já falei quadrada. pra você que tu só precisa de 3 pontos. Aqui tem um ponto, aqui tem outro ponto, aqui tem outro ponto. Esse ponto é o vértice, ele é a nossa referência. Daí Ah, eu escolho um ponto em que o x é menor, no caso menor que 1. Você escolheu -1, perfeito. E o outro onde o x é maior que entendi 1. agora, No professor. caso 2. Então pronto, você já tem os 3 pontos. Agora é só colocar esses 3 pontos no gráfico. Agora eu entendi. Ah, que bom. Por isso que era bom tu ter o que eu fiz, né, como referência para ir desenvolvendo tua conta. É que a mamãe no momento não tá em casa. Ah, bom. Ela tá vendo o terno do meu pai, professor. Aí, deve ser por isso que ela não tá respondendo. Entendi. Aí agora tem que fazer o gráfico. Isso, tem que pôr no gráfico agora. Como no gráfico só tem é, um número negativo, então não precisa se estender tanto. Exato. Muito bem. Não precisa se estender tanto para a esquerda. É isso que eu queria que você notasse. Assim você vai desenhar gráficos muito apropriados. Porque o maior problema aqui nessa negócio de construção de gráfico é o aluno fazer uma escala toda errada, assim. Aí o gráfico vai sair todo torto, vai sair pequeno, né? Vai sair uns negócios muito esquisitos. Se tu Aí, colocar todos os pontos aqui, ele vai sair bem bonitinho. aí tem que colocar aí o 1 e o 4 aqui em cima, né? Eu não sei o que é o aí aqui em cima que tu tá falando, mas eu acredito que seja os valores de Y, né? A vértice. Tá. Cuidado, cuidado, cuidado. Essa parábola, ela vai ser virada para baixo ou para cima? Vai ser virada para cima? Para baixo, porque ela é negativa. Ah, vixe, virada para cima. O desenho agora há pouco ficou assim, né? Sim, Agora o teu esse foi desenho o para para. essa vai ficar assim. Ah, porque vai pegar do 1 negativo? É, porque na verdade é porque ela é virada para baixo, ó, por causa do sinal. Ah, sim, assim. E o ponto de vértice aqui ser justamente esse ponto máximo aqui. Certo. Então, o 4 é o ponto de vértice. Então, pega o pontinho, pega o pontinho, pontinho. Pronto. Certo. Quando tu chegares na resposta do gráfico, né? É, pena que não pode me mandar, né? Será que tu consegue mandar um e-mail para mim? Não sei, professor. Você não sabe mandar e-mail? Não, eu sei mandar e-mail. Seria Ah, bom eu ter seria bom que tu batesse uma foto do teu gráfico e mandasse ela e me mostrasse ela de alguma forma, entendeu? Para eu ver se teu gráfico tá certinho. agora minha mãe mandou, professor. Pode mandar para ela então a foto do gráfico e fala para ela me mandar para eu ver como é que tá. Tá bom. Hum, O gráfico tá meio feio, professor. Não. É, a ideia era ele não ficar tão feio, né? Mas
Importa o interior, professor. O importante é estar certo, né? Os pontinhos, isso que importa. Tá, vou pedir pra minha mãe te mandar, professor. Ok. Pronto, ela veio, vou te mandar, professor. Tá bom. Ah, que legal. Vamos ver se o gráfico tá certo. Analisar juntos esse gráfico. Bem, eu tô vendo que tu colocou um ponto só, né? Que marcou, pelo menos. Tu tem que marcar os 3 pontos, tá? Tá. E Ah, assim, os de baixo também, né, professor? tipo isso. Então tu, assim, tá errado. Porque veja que tu tem o ponto aqui que seria o -1 para x, 0 para y, né? Sim. Então, esse ponto, ele é -1 no x, ou seja, ele tem que estar por aqui, no x igual a -1, e 0 para o y, que é no próprio eixo x aqui. Esse é o Ah, y igual a 0. eu coloquei ao contrário. Coloquei do Então, outro o lado. ponto tinha que estar aqui, ó. Esse é o ponto, esse é o segundo ponto. Ah, entendi, professor. Eu O arrumar. teu vértice, eu não estou entendendo por que tu colocou no 2 aqui. Ou esse é o número 1, é o número 1, né? Sim, Bom, o número 1 parece um 2. o Uh, professor escreveu errado. o vértice tá certo. O vértice aí tá certo. Agora o 2, 3. É, novamente, né? Esse aqui me parece um pouco mais certo, só que tu tem que indicar melhor. Tipo, o 2 deve estar no meio do 2 do 1 e do 3. Então aqui tá o 2. E a 2 para x, 3 para y. Então, o ponto tinha que estar aqui, ó. Então, o gráfico definitivamente não está passando onde ele devia passar, né? Ele devia ser um negócio assim, ó. Tá bem fora aí do que tu devia ter feito, tá? Então, tu só vai conseguir, tu só tem que fazer os pontos por um motivo, pro teu gráfico passar por eles. Se tu encontrou os pontos e o gráfico não tá passando por eles, tá errado, entendeu? Tá bom, professor. Entendi agora. Cuidado com isso, tá? Se tu errar isso aí, o professor vai desconsiderar. Porque o gráfico pode até estar feio e tal, acontece. Mas ele tem que passar pelos pontos, beleza? Entendi, professor, entendi. Então tá bom. Vamos para a próxima. A da última função do item B da questão 1. Ah, tá. Bem, na realidade, tu já fez a 2. Já fez essa questão aqui. Ele está pedindo o valor máximo do y. Ele está pedindo o vértice. Tu já encontrou o vértice, né? Sim. Tu encontrou o vértice para fazer o gráfico, então já está feito. Já. Então, o Para valor 3. máximo é 4? Para a última. Dê uma lida aí e me diga se você sabe o que deve ser feito. Tá bom. Tem que trocar o x por 2? Uh, de certa forma, sim, mas não só isso. Veja, qual é o valor do K para que 2 seja uma das raízes? O que significa um valor de x ser uma raiz? O que é isso? É... O que é uma raiz de uma função? A gente já falou sobre isso trocentas vezes hoje. O que é uma raiz? É...
É, já falamos muitas vezes. Eu falei que eu não ia mais falar. É aquela função lá da raiz, professor, que faz aquela casinha? Casinha. Tá, vou falar pela trocentésima primeira vez. Raízes são os valores que zeram a tua função. Ah, Resumidamente, são os valores que aparecem quando você resolve Bhaskara. Né? Aquele x1 e x2 que você encontra quando você faz Bhaskara, aquilo são as raízes. Se você pegar aqueles valores que você faz Bhaskara e jogar na sua equação de segundo grau, a equação vai zerar, o y vai dar zero, a função vai zerar. Então, isso são raízes. São os valores que você joga na função e ela dá zero, tá bom? como que eu descubro a raiz daí? Ele já está dizendo, a raiz é 2. Ah, Então, tu já sabe que se tu colocar x igual a 2 na tua conta, a função vai zerar, ou seja, o y vai dar zero. Ó, na verdade, tudo que eu falei aqui está explicado aqui, né? Está explicado aqui. Depois do parênteses ali. Então, agora use agora isso que a tem que gente... saber qual o valor de K. Exato, você já sabe o valor de x é 2, e se o 2 é uma raiz, você também já sabe o valor de y, é zero. Tá, tem que saber o valor de K para saber para que 2 seja uma das raízes da função. Meu Deus. Mas, professor, essas aí na prova eu lembro que eu não conseguia fazer direito. Aham, é por isso que eu estou aqui. Agora eu te expliquei o que está rolando, né? Agora eu te expliquei que se tu colocar 2 ali, uma vez que x igual a 2 é uma raiz, significa que você está zerando. Então significa que o y é zero. Então significa que você tem o valor do x e do y. E a única incógnita que vai sobrar nessa conta é o k. Então você vai encontrar o valor do k isolando ele. Tá. Então troca todos os x por 2. Exato. O K deu 16, professor, na conta. Pô, mas você fez meio rápido, hein? Ah, não, não. Peraí, fiz algo errado. Eu vi Eu agora. não tô dizendo que tá errado, só tô dizendo que tu fez meio rápido, tá? Não, 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 professor, não é isso. É que eu percebi que eu fiz uma conta errada. Não, pera. É 16? 16? Não sei. Preciso que tu chegue com convicção. A hora que tu falar, professor, eu tenho 100% de certeza que a resposta é essa. Daí eu vou fazer a conta e a gente corrige. Tá. Então, professor, pelas minhas contas, então é 16. Tá bom. Vamos ver. Tá? Y é 0, x é 2. 2 vezes 2 ao quadrado é 2 vezes 4, que é 8. Alguma dúvida? Não, Tá. Eu posso somar 8 com 2, mais conhecido como 10. Posso passar o 2k para outro lado. Vai ficar 2k igual a 10. Alguma dúvida? não.
Então, como é que tu me chega que o K é 16? O K é 5. Eu esqueci de colocar o quadrado. Ah, como é que tu esquece o quadrado no assunto de equação quadrática, equação de segundo grau, menina? Não pode esquecer do quadrado. Desculpa, professor, eu tava focada no 2. Bem, mas atenção, hein? A pessoa esquece isso na prova, perder um ponto de graça, essa questão é bem fácil, né? Não precisa nem fazer Bhaskara. Né? Essa é a questão dada da prova, assim. O professor colocou para o pessoal tirar pelo menos um pontinho. Que coisa. Certo. O que eu posso pedir para tu fazer? Eu tava dando aula para uma menina esses dias, também, Maria. Que eu pensei um negócio aqui, eu posso pegar as questões dela. Deixa eu ver aqui. Como era o nome da mãe dela? Como era o nome da mãe daquela guria? Não lembro, cara. As questões eram boas, bem parecidas com as tuas até. Cadê, cara? Cadê? Só um segundo, tá? Tô achando aqui. Tá bom. Ah, eu falei com a mãe dela hoje, a Shirley, lembrei. Eu vou até fazer o seguinte. Quando que é a tua prova de matemática? É na quinta. Eu vou deixar essa lista como tarefa para ti. Tenho certeza que vai te ajudar na prova, tá? São questões bem específicas. Bem, olha só que interessante essa questão aqui. Maria Luísa. Bem, leia essa questão e vê se tu entende o que está sendo pedido. Tá. Tá, tem que determinar qual vai ser o valor de m para a equação da menos 1. Para a equação da menos um? É, para uma das raízes ter menos 1. Isso, e você sabe fazer isso? Vixe, tem que descobrir qual é o m, né? Como descobrir, eu não sei. Bem, a dica está no que ele falou que uma das raízes é menos um, né? Então é menos 1? Vou lhe perguntar algo que eu perguntei há menos de 5 minutos atrás. O que, que é uma raiz? É menos 1, é menos 1, por exemplo. Mas o que é uma raiz? Uma raiz é... Sim. O que, que é? Fazer aqui, por exemplo. Tá bom, faz aí. Se tu acha que tu sabe fazer sem me explicar, tudo bem. O importante é tu saber fazer na prova. Me explicar não importa. É que normalmente quando a pessoa sabe explicar é porque ela entendeu bem aquilo, né? Mas tudo bem, pode fazer aí. Quando tu chegares na resposta, me fala.
Deu 14, professor. 14? É. O M deu 14? Sim. Como é que você fez? Eu troquei o M pelo -1. Trocou o M por -1? É. Tu não estava querendo encontrar o valor do M? Se tu colocou M igual a -1, você está dizendo que o valor do M é -1. Peraí. Quem tu tinha que colocar como -1 é o valor do X. Calma, houve um equívoco. O ruim nessa conta é que na conta passada, pelo menos, tipo, dava para trocar todos os X, já que era 2. Só que nessa tem X e M. Mas tu quer encontrar o valor do M, Maria? Sim, professor, mas é ruim fazer conta sem com X, assim. Mas tu não vai ter X. Novamente, o que é uma raiz? É o número que você joga no X e o Y é 0. Então ele está te falando, a raiz é -1. Então você vai pegar esse -1 e colocar no lugar do X. Só isso. Porque ele já está te dizendo que o Y é 0. Já até colocou o 0 para ti aqui. Pronto. Agora é só isolar o M. Claro, tem que resolver as contas aqui. 5 mais 2M menos 3 menos 4 igual a 0. Isso aqui vai dar -7. -7 mais 5 menos 2. Então M igual a 1. Só vai conseguir resolver as questões da tua prova se tu entender bem o que são os conceitos. Sim. Não adianta só decorar como é que faz a conta. E quando você for fazer a conta, mais atenção, tá? Você errou bastante sinal hoje, bastante coisinha. Beleza? Eu vou revisar. Eu vou mandar essa lista interessante aqui que eu achei pra tua mãe. Se tu tiver tempo, né? Tu pode fazer ela até quinta-feira. Tá bom, professor. Se tu quiser, tu pode até fazer algumas questões pra gente tirar tuas dúvidas amanhã na aula, tá bom? Tá bom, professor. Tá bom. Beleza. Tchau, valeu. Tchau, professor. Obrigada.